Lucas era um cineasta jovem e ambicioso, determinado a fazer seu nome no mundo do cinema. Sempre fascinado por histórias de terror, ele decidiu que seu próximo projeto seria um documentário sobre locais assombrados, com o objetivo de capturar imagens verdadeiramente assustadoras. Após meses de pesquisa e planejamento, ele encontrou o cenário perfeito. Um hospício abandonado localizado em uma área isolada, cercada por árvores e envolta em uma aura de decadência e mistério, abandonado na periferia de uma cidade pequena, escondido entre árvores antigas e coberto por uma névoa perpétua. Para ele, o hospício era a combinação ideal de mistério e terror. Com uma câmera de alta definição e um desejo ardente de fazer sua marca no mundo do cinema, ele se preparou para o desafio. Os rumores sobre o lugar eram perturbadores, histórias de experimentos cruéis e torturas realizadas com os pacientes. Isso despertou ainda mais a curiosidade de Lucas, que via no hospício a oportunidade perfeita para criar um documentário impactante. No dia da filmagem, Lucas chegou ao hospício ao amanhecer. O céu estava nublado e uma leve neblina envolvia o local, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Com uma câmera de alta definição e equipamentos de gravação de última geração, ele se preparou para explorar cada canto do hospício. A princípio, o lugar parecia desolado, mas Lucas estava determinado a encontrar algo que pudesse capturar em sua lente. Ao chegar, Lucas sentiu a pressão do ambiente. O hospício era uma estrutura imponente, com suas paredes desgastadas pelo tempo e janelas quebradas que pareciam vigiar o mundo exterior. Ele não se deixou intimidar. Estava decidido a capturar cada canto do local e revelar ao mundo o que se escondia ali. Durante os primeiros minutos de filmagem, Lucas encontrou pouca coisa além de detritos e grafites nas paredes. As sombras projetadas pelas suas luzes de câmera davam uma aparência sinistra às salas vazias. Ele começou a se perguntar se a fama do hospício não passava de uma lenda urbana. No entanto, ao revisar as primeiras filmagens, ele notou algo perturbador. Em uma das cenas, uma sombra parecia se mover de forma não explicada, deslizando pelo canto da tela. Poderia ser um problema com a câmera ou apenas um truque de luz, mas a sensação de desconforto era palpável. Lucas ficou surpreso ao ver algo estranho. Em algumas das imagens, ele notou figuras nebulosas e sombras que não estavam visíveis durante a gravação. À medida que as filmagens avançavam, as figuras se tornaram mais definidas, parecendo quase humanas, mas distorcidas e aterrorizantes. Intrigado, Lucas decidiu passar mais uma noite no hospício para investigar mais a fundo. Durante a segunda noite, enquanto preparava sua câmera para capturar imagens noturnas, ele ouviu sussurros e passos ecoando pelos corredores. A princípio, pensou que era o vento ou algum outro som ambiental, mas a sensação de estar sendo observado era palpável. Lucas começou a sentir um desconforto crescente, e sua determinação em documentar o hospício começou a ser desafiada pelo medo. À medida que a noite se aproximava, o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. Lucas ouviu o primeiro som estranho, um leve eco de passos nos corredores vazios. Ele tentou ignorar, acreditando que era apenas o som dos próprios passos reverberando pelas paredes antigas. No entanto, à medida que a noite avançava, os sussurros começaram. Eram murmúrios indistintos, quase como se alguém estivesse falando em uma língua desconhecida, vindo de todos os lados. Lucas decidiu que precisava investigar. Ele seguiu os sons até uma sala específica, onde encontrou registros antigos de pacientes e arquivos sobre experimentos realizados no hospício. As páginas estavam amareladas e rasgadas, mas ainda era possível ler alguns detalhes sobre procedimentos cruéis e torturas físicas e psicológicas. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A sensação de ser observado se intensificava, mas ele se forçou a continuar. Estava em busca de um grande clímax para seu documentário. Enquanto filmava a sala onde os registros estavam armazenados, a atmosfera começou a mudar. As luzes da câmera piscavam e as sombras pareciam se mover mais rapidamente. Lucas decidiu que era hora de encerrar o dia e ir embora, mas ao tentar sair, descobriu que as portas estavam trancadas.
Ele tentou forçá-las, mas estavam inexplicavelmente bloqueadas. O medo começou a se instalar, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada minuto que passava. Desesperado, Lucas decidiu passar a noite no hospício, acreditando que seria mais seguro do que tentar forçar a saída. Ele encontrou um canto relativamente confortável e decidiu descansar. Durante a noite, os sussurros se tornaram mais altos e claros. Lucas acordou com o barulho de passos e viu figuras sombrias se movendo pelas paredes, refletidas nas filmagens de sua câmera. Ele tentou focar a lente, mas as figuras pareciam desaparecer sempre que ele olhava diretamente para elas. Na manhã seguinte, Lucas revisou as filmagens e percebeu que as sombras estavam mais definidas e suas formas eram mais ameaçadoras. Ele encontrou uma nova pista, uma sala no subsolo que parecia não ter sido explorada antes. Com a coragem renovada e o desejo de encontrar respostas, Lucas desceu para o subsolo. As escadas rangiam sob seus pés e o ar estava pesado e gelado. A sala subterrânea era uma espécie de laboratório, com equipamentos de tortura e cadeiras de restrição. Enquanto filmava a sala, Lucas encontrou uma porta secreta que levava a um pequeno compartimento escondido. Dentro, havia um diário antigo, escrito por um dos médicos que havia trabalhado no hospício. As páginas do diário descreviam experimentos grotescos realizados com pacientes, muitos dos quais foram submetidos a métodos cruéis para induzir o medo e a loucura. O médico estava obcecado pela ideia de curar os pacientes através da tortura psicológica e física. As descrições detalhadas faziam Lucas sentir-se enjoado e horrorizado. Enquanto ele continuava a ler, a atmosfera ao seu redor se tornava cada vez mais pesada. Ele ouviu os sussurros crescerem em intensidade e as sombras nas filmagens começarem a se manifestar fisicamente. Ele viu figuras em sua câmera que se aproximavam cada vez mais, até que finalmente começou a ver essas figuras em carne e osso. Eram as almas atormentadas dos pacientes, condenadas a vagar pelo hospício para sempre. Cada uma delas parecia tentar se comunicar, mas com um olhar de profundo desespero e raiva. Lucas tentou fugir, mas as portas estavam agora completamente seladas e as figuras estavam ao seu redor, tornando a atmosfera insuportável. Ele viu um espírito particularmente assustador, o fantasma do médico, que parecia estar esperando por ele. O espírito se aproximou de Lucas, revelando uma expressão de fúria e sofrimento. Ele estava tentando completar o ciclo de dor, e Lucas era seu próximo alvo. O confronto foi aterrorizante. Lucas lutou contra a presença espectral, tentando usar sua câmera como uma forma de proteção. A batalha se desenrolou em uma sequência frenética de luzes piscantes e sombras distorcidas. Finalmente, Lucas conseguiu escapar do espírito do médico, mas não sem custos. Ele saiu do hospício, exausto e traumatizado, com uma sensação de que a experiência havia mudado algo dentro dele. De volta à sua casa, Lucas tentou editar o documentário. No entanto, enquanto revisava as filmagens, algo ainda mais perturbador aconteceu. Um novo clipe apareceu em sua tela, um vídeo que ele não havia gravado. Nele, Lucas era mostrado sendo observado pelas entidades do hospício, como se o próprio terror que ele havia documentado estivesse agora observando e esperando por ele. A sensação de ser assombrado não desapareceu. Lucas começou a viver com um medo constante, sabendo que o hospício ainda o marcava. Cada vez que ele fechava os olhos, as imagens e os sussurros do hospício retornavam, e ele se perguntava se o terror que ele havia procurado agora fazia parte de sua própria realidade. O documentário foi concluído, mas Lucas não conseguiu se libertar da experiência. Ele vive com o medo constante de que o hospício ainda o assombre, mesmo fora do local. A sensação de estar sempre sendo observado e a presença invisível do terror continuam a persegui-lo, refletindo o impacto duradouro do hospício sobre sua mente e alma. A história terminou com Lucas vivendo com a sombra de sua experiência, uma lembrança constante de que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente.